Jesus no meio da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João explica o porquê de estar como prisioneiro na ilha de Patmos, uma pequena ilha vulcânica no mar Egeu, ainda existente hoje como parte da Grécia. Ele se identifica aos leitores cristãos como companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Não apenas ele estava sofrendo perseguição, mas todos aqueles a quem essa palavra era endereçada também passavam aflições e necessitavam manter a perseverança paciente que vem pela fé. A verdadeira fé é sempre vitoriosa, mas nunca isenta de tribulações. Quem segue o Senhor Jesus esperando só tranquilidade não entende a caminhada da fé. João estava ali exilado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim foi forjada a igreja primitiva no meio do fogo e perseguição. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Essa palavra se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 16. Como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até o 16. Ainda hoje, a fé dos verdadeiros cristãos é provada por esse mesmo fogo. Como este mundo é governado pelo mal, é natural que haja resistência aos servos de Deus. E você já sofreu perseguição por sua fé e testemunho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. No dia do Senhor, o domingo já era, desde o início da igreja, um dia reservado para cristãos, para prestar adoração a Deus. Nem na prisão João deixou de respeitar esse dia, que marcou a ressurreição do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 até o 13. Eita, glória a Deus! João viu o Senhor Jesus no meio de 7 castiçais de ouro, que simbolizava as 7 igrejas.
uma ilusão a toda a igreja cristã em todo o mundo e em todas as épocas. O Senhor Jesus está no meio dela, como prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Há poder na reunião dos que creem. O Senhor Jesus honra a sua igreja com a sua presença sempre que ele se reúne. Por isso, nós reunimos periodicamente com outras pessoas que creem para prestarmos culto a Deus. É essencial para a manutenção da nossa fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns. É inegável que a nossa fé se fortalece quando vamos à igreja. No entanto, há um movimento no mundo entre alguns que se dizem cristãos que defende não ser preciso mais ir à igreja buscar a Deus, pois Ele está em todos os lugares. Realmente, Deus nos ouve em qualquer lugar. Porém, se queremos fazer parte do corpo do Senhor Jesus, não podemos deixar de estar onde Ele prometeu que nos encontraria. A igreja não é a estrutura física, é a reunião dos que creem no Senhor Jesus. Se não houvesse um poder especial na reunião dos que creem, o Senhor Jesus não teria deixado uma promessa específica para elas, para todos nós. O diabo é o mais interessado em afastar as pessoas do lugar onde o Senhor Jesus prometeu estar. Quando o leão sai à caça, ele fica à espreita na manada que quer atacar. Quando os animais percebem o perigo e fogem, os mais fracos entre eles inevitavelmente ficam para trás. A estratégia do leão é justamente aguardar a oportunidade de pegar o que ficou sozinho. Do mesmo modo, a estratégia do diabo é que você se isole, pois ele sabe que a presa mais fácil é aquela que fica sozinha. O diabo quer afastar você da igreja para afastá-lo do Senhor Jesus. Não caia nessa armadilha. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui, João, ao tentar descrever o resplendor da figura que viu, o Senhor Jesus glorificado, apela ora para comparações, ora para o simbolismo. A roupa comprida até os pés e o cinto de ouro sugere a autoridade de um rei e a pureza de um sumo sacerdote. Os cabelos brancos, a sabedoria do ancião de dias que o Senhor Jesus possui. Os olhos como chama de fogo expressam o olhar penetrante do Senhor, conhecendo de todas as coisas. Os pés como bronze polido simboliza segurança e estabilidade. E a voz como muitas águas fala da sua autoridade suprema. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. As 7 estrelas na mão direita do Senhor Jesus significam os mensageiros do Evangelho.
os instrumentos e veículos da sua mensagem, que ele usa para conduzir e apacentar a sua igreja. Aqueles que dedicam suas vidas à transmissão do Evangelho estão na mão direita do Senhor Jesus. Você que serve a Deus, que se preocupa em transmitir o Evangelho, que é pastor, obreiro e que faz alguma obra missionária, que faz parte de algum trabalho que leva a palavra de Deus para as pessoas, está na mão direita do Senhor Jesus. E eu pergunto, se você está na mão direita do Senhor Jesus, quem pode tocar na sua vida? Aleluia! É claro que nem todos os que pregam o Evangelho são estrelas na mão do Senhor Jesus, pois muitos querem ser estrelas para si mesmos. Se você se considera cristão, mas não anuncia o Evangelho, não está na mão do Senhor Jesus. Se você até anuncia o Evangelho, mas o faz por interesse próprio, também não está na mão do Senhor Jesus. A estrela do Senhor Jesus brilha para ele, não para si. Quem reivindica a glória para si mesmo não está nas mãos do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, fala assim: e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluia. A espada de 2 gumes que sai da sua boca é a palavra de Deus. Ela é afiada para cortar do nosso entendimento todo pensamento destrutivo e contrário ao que ela ensina. E o rosto como o sol nos remete ao brilho da sua glória, como aconteceu na transfiguração. O semblante de quem tem o Espírito do Senhor Jesus tem um brilho diferente. Quando você tem o Senhor Jesus, os seus olhos brilham e a sua vida brilha. Aleluia. A verdadeira santificação não está em uma música agradável, em uma roupa bonita, em uma festa ou em beleza física. Se você quer ser uma pessoa verdadeiramente bonita e feliz, precisa receber dentro de si o Espírito do Senhor Jesus. Quem recebe esse Espírito, recebe o brilho da vida, que irradia de dentro para fora. Assim mesmo, o que a pessoa esteja com uma roupa simples vai resplandecer uma beleza inigualável. Quem não se compara a nenhuma joia, a nenhuma produção e que dinheiro nenhum pode comprar. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, fala assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Algumas igrejas usam essa passagem para defender erroneamente a doutrina do cair pelo poder de Deus ou cai-cai. Note que João já tinha razão de se prostrar diante tamanha maravilhosa descrita anteriormente. Mas esta visão foi dada a ele e a ninguém mais. A resposta do Senhor Jesus a ele, ao dizer que não tivesse medo, mostra que o que fez João cair aos seus pés não foi o poder de Deus, ou teria passado todo o Apocalipse deitado no chão. Ele não foi derrubado,
na sua reação de perder as forças e cair, foi uma reação natural de pavor. Ele caiu aos seus pés como morto, como medo, mas o Senhor imediatamente o tranquilizou. Finalmente, Jesus reafirma sua morte e ressurreição e fala da sua autoridade sobre os inimigos da alma humana. E fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Em Mateus 10, versículo 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando temos consciência de quem é o Senhor Jesus e lhe entregamos a nossa vida, não precisamos ter medo de nada nem de ninguém, porque Ele nos guarda. Temos a nosso favor o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que João viu. Nenhum mal se atreveria a tocá-lo. Por isso, enquanto nossa vida permanecer nele, estamos seguros. Mas a segurança que ele dá não se limita a este mundo. O Senhor Jesus é o único que tem o poder para salvar a alma. A ele somente seja o nosso temor. O temor de pecar contra ele e perder a nossa salvação. Amém.